Daniele Francisca e esse é o 5º vídeo da série Minha Bariátrica. Eu vou falar hoje sobre reparadoras, excesso de pele. Seguinte, né? Eu emagreci 81 quilos e dentro de 9 meses e aí depois eu fui atrás das minhas reparadoras. Como foi o passo a passo? Com 1 ano, né, eu fui na consulta com meu cirurgião e aí eu falei pra ele, já posso procurar as reparadoras? E ele falou, sim. Eu fiquei muito empolgada porque eu sabia eu imaginava, né, ouvia que tinha que esperar 2 anos para procurar cirurgia e que tinha que estabilizar o peso por tanto tempo e ele já tinha me liberado. Só que ele só liberou de boca, né, ele não fez relatório nem nada. Aí eu marquei uma consulta com o cirurgião plástico, né, do meu plano de saúde, lá em Limeira, da Medical, e fui. Cheguei no cirurgião, ele analisou, né, o seio e a barriga, era o que mais me incomodava, o seio e a barriga, o que mais me incomodou. E aí ele falou que tinha que fazer a cirurgia mesmo, fez todo o relatório, todo o orçamento. E aí depois do orçamento eu falei, né, então, quais são as chances do plano cobrir essa cirurgia? Porque eu não tenho condições de pagar. E aí veio o balde de água fria, né? Ele falou que não tinha condições do plano cobrir, porque apesar de ter muito excesso de pele, que as minhas cirurgias não eram reparadoras, e sim estéticas. E eu fiquei muito, muito chateada. Saí de lá, assim, inconsolável, porque é um sonho, né, gente? Você faz todo o processo, emagrecer mais de 80 quilos e depois não ter direito de uma cirurgia, de tirar uma pelanquinha. Eu fiquei indignada, mas me conformei, né? E as pessoas falando pra eu ir atrás, que tinha direito ou não. Eu falei, gente, mas o próprio médico não me encaminhou, eu nem fui pra perícia nem nada, já falou que não dá certo, né? E aí, depois de um tempo, eu conheci no Instagram um perfil que dava assessoria para pessoas que fizeram bariátrica e precisavam da reparadora e o plano havia negado. Eu não confiei 100% de primeira, porque, gente, da internet, uma promessa, eu falei, pode ser que seja só uma promessa, né? Mas eu resolvi arriscar, né? Fechei lá o contrato com a doutora Rafaela e consegui as minhas reparadoras. Foi bem simples, né? Eu precisei do laudo de um cirurgião e aí o meu cirurgião do plano de saúde, né? Lógico que não ia fornecer o laudo, nenhum médico da minha cidade, uma cidade pequena, quis se comprometer, né? E fazer esse laudo. Eu fui até São Paulo com o cirurgião, o doutor André, e consegui o laudo com ele. Ele fez o exame, tudo, né? Tudo normal. Nenhum jeitinho brasileiro, eu realmente passei por uma consulta e aí também com a psicóloga para anexar o laudo da psicóloga, encaminhei esses documentos, entrou com o processo em menos de 24 horas, o juiz já tinha assinado e aí foi muito rápido, o próprio plano de saúde me ligou, né, para agendar uma consulta com o cirurgião. E aí eu fiz as minhas reparadoras questão de 1 mês assim depois. A minha reparadora, né, que eu comecei pela barriga e depois eu fiz o seio. Hoje eu recebi uma pergunta no Instagram falando, Mari, você ficou desesperada quando começou a flacidez? E não, eu não fiquei desesperada porque é uma coisa que eu já esperava, né? Pelo tanto de peso que eu tinha que emagrecer, eu imaginei que ia precisar fazer até mais reparadoras e no final eu fiz só 2. Então, apesar de ficar chateada, apesar de ser muito incômodo o excesso de pele, principalmente da barriga, me atrapalhava muito a vida, física e emocionalmente, eu não fiquei desesperada porque eu tinha pra mim que isso já era uma consequência e que tinha prazo pra acabar, né? Eu tinha consciência que eu ia tirar essas peles em algum momento. O braço, as coxas, eu consegui dar jeito só com a musculação, suplementando, comendo bastante proteína, tomando whey. Depois eu inseri o colágeno também, comecei com colágeno em cápsula, né, que era o mais baratinho. Depois eu passei por colágeno shot da Belt, que é a linha que eu uso. Então, graças a Deus, eu não precisei de mais reparadoras, porque, gente, depois que você passa pela primeira, você vê que o processo é bem dolorido, é bem sofrido, né? E quanto menos reparadoras a gente puder fazer, melhor. Lógico que elas estão aí pra ajudar e que se não tiver jeito, tem que encarar mesmo, né? Mas é uma coisa assim de último caso. A barriga não teve como, ficou com muito excesso de pele, me atrapalhava na hora de fazer exercício, me atrapalhava na hora de ter relação com meu namorado, me atrapalhava na hora de escolher uma roupa, colocar uma roupa mais justinha e você não sente que você emagreceu o suficiente, né? Eu já tinha atingido a minha meta, já tava bem magrinha, mas quando colocava uma roupa mais justa, dava a impressão que ainda tava obesa, porque ficava aquela barriga grande, marcada, e eu já cheguei a chorar em provador de roupa por conta disso. É uma relação muito difícil que a gente tem, né, com a questão principalmente da vestimenta. Quando finalmente você consegue vestir, não fica do jeito que você imaginava. E aí eu fiz com 1 ano e 7 meses de bariátrica, eu fiz a primeira reparadora, que foi a barriga, eu tirei cerca de 1,6 kg de pele, foi em Limeira também, no Hospital Medical.
e voltei pra casa. A recuperação teve um pouco de turbulência, tem um destaque no meu Instagram falando sobre isso, né? Que eu tive seroma, eu tive hematoma, eu tive uma anemia muito severa. Então a minha recuperação da abdominoplastia foi bem complicadinha. Mas a cicatriz ficou bonita no final das contas, né? E o inchaço, 2 meses eu fiquei muito inchada, parecia um baiacu. A impressão que dá é que você não foi tirar a pele, que você foi engravidar. Porque você sai com uma barrigona de gestante, né? E essa barriga te acompanha. Ainda hoje eu tenho dias assim de muito inchaço, principalmente na parte inferior, abaixo do umbigo. E conversando com as meninas que fizeram também cirurgia, é uma coisa normal, recorrente entre quem faz abdominoplastia. Posteriormente, né, 7 meses depois, para ser mais exata, que eu fiz a abdominoplastia, eu fiz o silicone com o mesmo médico, no mesmo hospital, e também foi pelo plano de saúde, né? Eu consegui na justiça o direito do silicone, porque foi provado que seria não só estético, mas um complemento da cirurgia. E lá fui eu. Coloquei 375 ml, fiquei com os peitinhos muito bonitos, pode parecer muito, né? Mas eu sou grande, alta, larga aqui no peitoral, então ficou um peito bem natural, mas infelizmente eu tive uma infecção na prótese esquerda e com 1 mês o peito começou a dar problema, começou a vazar. Já tem vídeo aqui sobre isso, né? Tem vídeo aqui no canal, tem post lá no Instagram. E com 4 meses, né, depois de tomar muito antibiótico e tentar muito tratamento, o cirurgião achou melhor tirar a prótese. E aí eu tirei as duas, né, apesar que só uma tinha problema, eu não queria ficar com um seio só. Primeiro que esteticamente eu ia ter muito mais trabalho de ter que ficar colocando bojo do outro lado pra ficar igual, né? E também que eu não, na hora que falou que tinha que tirar, eu não tive certeza se eu ia colocar novamente, né? Então eu falei, se depois eu decidir que eu não quero usar mais o silicone, eu vou ter que fazer outra cirurgia para tirar o seio. Então eu prefiro já tirar os dois e se eu decidir nunca mais usar o silicone, eu já estou livre de cirurgia. Por que eu não fiz as duas cirurgias juntas, né? Porque o meu médico não faz, né? Ele não faz nem com bariátrico, nem com não bariátrico, ele não opera 2 cirurgias grandes junto. Tem muita gente que faz e dá super certo, mas tem muito médico também que tem esse pensamento. Por mim, eu teria feito. Eu imagino que o sofrimento, assim, a recuperação seria muito mais difícil, mas também seria uma vez só, né? Então, como eu queria fazer só o seio e a barriga, já fazia numa lapada só. Mas eu preferi ouvir o médico e fiz de acordo com a orientação dele. Levantei aqui pra vocês verem, ó, minha barriga tá toda pintadinha porque eu fiz carboxiterapia pra ajudar a amenizar as estrias e também a cicatriz. Eu ganhei esse tratamento de presente e eu tô muito feliz. E aí aqui, ó, essa parte acima do umbigo, mesmo com reparadora, mesmo com o reparo que fez na segunda cirurgia, ainda tem um excesso de pele aqui. E aí fica aquela coisa, né? Eu não sei se realmente dava pra ter tirado um pouquinho mais de pele, ou se isso é normal, né? Se os médicos têm que deixar uma margem de erro, não pode esticar a gente no talo. Você, se fez reparadora, comenta aqui se você também ficou com esse pouquinho de pele a mais, né? Ou se não, se a sua barriga ficou esticadinha no talo. E por enquanto eu não penso em mexer mais, né? Não penso em fazer mais reparo na barriga e nem penso em colocar o silicone novamente. Não quer dizer que eu nunca mais vá colocar. Como foi muito sofrido o meu pós-operatório, né, os dois, tanto da abdominoplastia quanto do seio, eu tô pensando assim muito antes de fazer outro procedimento, né? Mas não que eu não queira corrigir isso, que eu não queira ter um peitão bonito. E esteticamente eu sinto falta do silicone, porque ficava muito bonito nas fotos, as roupas tem umas que ficam com um caimento bem legal, mas no dia a dia, assim, até é confortável não ter tanto seio, né? Ser bem retinha, porque você pode fazer atividade física, não se preocupa dele pular, né? Às vezes o decote também que você tá usando não tem que ficar preocupada se vai mostrar demais ou de menos, porque nem tem o que mostrar. Então tudo na vida tem as suas vantagens e desvantagens. Então é isso, se tiver alguma perguntinha deixa aqui, convido você a ir lá no Instagram e ver meu destaque reparadoras, meu destaque silicone, que lá também conta o passo a passo do processo para conseguir pelo plano de saúde, né, e de como foi a minha recuperação, meu pós das 2 cirurgias. Como eu disse, não pretendo fazer nenhuma cirurgia por enquanto, mas
E se você tem curiosidade sobre a parte jurídica, eu vou fazer um convite mega especial. Amanhã vai ter uma live, dia 11/6, vai ter uma live com a advogada que cuidou do meu processo das reparadoras. Lá no meu Instagram ela vai responder as perguntinhas de vocês, né? Então, se você tem dúvida, ou se o plano negou, ou se você acha que só tem direito a uma reparadora, bora lá assistir. E também aqui no canal tem uma live salva já com ela, pra você ter mais informação ainda. Se informe, informação é poder e a gente tem direito sim. E tem sorteio? Sim, todo vídeo da série Minha Bariátrica tem sorteio lá no Instagram. E o produto que eu escolhi foi esse daqui, ó, novamente, o Whey Protein, porque ele vai te ajudar na parte de construção de massa muscular, massa magra. Quanto mais massa magra você tem, menos flacidez, menos reparadoras, né? Como eu disse, o quanto a gente puder fugir das cirurgias, melhor. Então capricha na atividade física, musculação aí é uma coisa que ajuda demais. E toma o seu whey todo dia, uma dose por dia, e você vai ver que vai amenizar, tá? Corre lá no Instagram para participar, curte, comenta e compartilha aqui, deixa o seu carinho e até o próximo!